É, Vamos lá, então, começar o nosso terceiro dia da Escola de Verão. Só dar um breve recado para vocês. Eu ainda vou falar mais sobre isso durante a semana, mas ontem algumas pessoas perguntaram sobre as apresentações no sábado, né? Eu já falei que vocês podem convidar quem vocês quiserem. E cada grupo vai ter mais ou menos 20 minutos, tá? Não para a apresentação em si, mas para perguntas também. 20, 22 minutos, alguma coisa assim. Então, os tutores já sabem disso. É um pouco menos que no ano passado. Já para vocês começarem a se organizar, tá bom? E é uma apresentação normal, não tem nada assim de outro mundo. É interessante que vocês façam perguntas entre si, né? E também, eventualmente, se os convidados tiverem perguntas, vai ter um tempinho para isso, tá? Não tem nada demais em relação a essa apresentação, tá? E na sexta-feira eu vou passar para vocês a ordem das apresentações. Não vai ser a ordem dos grupos, começando do grupo 0 até o grupo 10. Então, como há algumas pessoas de outros estados, de outras cidades, talvez a gente priorize a apresentação deles nesse primeiro momento, tá? Mas aí, sexta-feira, eu informo isso para vocês direitinho, tá bom? Então é isso. Nádia, mais uma vez, obrigado. Fica à vontade. Bom curso, pessoal. Obrigado. Bom, vamos lá. Tá. Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui outra vez para mais uma aula do minicurso de Fundamentos de Relatividade Especial. E eu vou começar retomando um pouco o que a gente conversou ontem. Na aula de ontem, eu procurei, então, passar para vocês a ideia de que a física é uma ciência experimental, que existe a ciência da física, que é o que nós, seres humanos, criamos com o método científico para tentar descrever os fenômenos físicos com o método científico. E os fenômenos físicos estão aí na natureza para a gente experimentar. E que na física, a primeira abordagem assim, fundamental que a gente faz é nos localizar. E a gente, então, define o que a gente chama de... A gente define, não. Existe o espaço físico, que é uma coisa intuitiva que a gente conhece, qualquer criança que está explorando conhece a noção do espaço físico. E aí, na física, a gente define o espaço físico como sendo um conjunto de pontos que a gente consegue medir com uma régua em volta de um observador ou de uma observadora, né? Então, eu, por exemplo, quero ser uma observadora física, cientista e tal, então eu vou ter que ter uma régua, um objeto de medida, e vou ter que ser capaz de medir todos os pontos do espaço. Aí, com isso, eu coloco, eu crio o meu espaço, digamos assim, eu monitoro todo o meu espaço físico com uma régua, e, como eu sei que as coisas se movimentam, eu vou criar um parâmetro de movimento. E quem é meu parâmetro de movimento? É o relógio, tá? Então, o relógio ele é um instrumento, na verdade, é um fenômeno da natureza, que, no caso, eu posso fazer ele artificial, que ali, né, ele é só decorativo, mas aí eu crio um objeto que vai ter um movimento periódico, que eu consigo monitorar, e aí eu vou medir os intervalos que me interessam e criar a unidade de medida de tempo, onde tempo, portanto, é movimento. Com isso, é o básico para estudar a cinemática. A cinemática é o estudo do movimento das coisas sem se preocupar com interações. Tá? E é isso que a gente está começando. Eu comecei do começo a cinemática. Geralmente, muitas escolas de ensino médio começam pela cinemática. Eu já vi uma escola que calhou de ser da minha filha, que começava com eletromagnetismo, e eu não conseguia entender por quê. Como a pessoa ia estudar eletromagnetismo sem ter estudado movimento? Mas assim foi. Né? A gente sobreviveu ao ensino médio, deu tudo certo. Bem, então, isso foi o básico de ontem, e eu vou retomar a atividade do final, que era aquele gráfico. Tá? Eu vou refazer aquele gráfico, explicar melhor, e eu vou, então, partir daí. Então, o nosso sumário continua, e eu vou, então, voltar para este gráfico, onde eu estava perguntando sobre a velocidade da luz no sistema de referência e tinha essa expressão aqui. Então, eu vou fazer uma coisa antes na lousa, que vai ser o seguinte. Eu vou fazer um experimento mental, né? E isso é muito comum em física, a gente não consegue fazer experimento físico, mas por causa das vivências que a gente tem, a gente faz um experimento mental. Inclusive, gente, se vocês conhecerem crianças pequenas, principalmente até os 7 anos, que ficam muito penduradas no celular, vocês tentem tirar elas um pouco e oferecer atividades físicas para elas.
Porque nessa faixa etária, até os 7 anos, a criança está absorvendo o mundo físico com uma velocidade que nenhuma outra idade a gente vai ter. E uma capacidade mental, porque ela tem que sobreviver, certo? Ela tem que aprender a cair, ela tem que aprender a subir, ela tem que aprender que essa substância é boa, que essa substância é ruim, que esse cheiro é bom, que esse cheiro é ruim, né? Uma coisa de sobrevivência até. Então, muito importante a gente estar dando essa força, principalmente para as crianças pequenas. Mas até mais velhos a gente vai aprendendo tudo isso. As experiências físicas, então, são muito importantes para a gente que estuda física, para a gente poder ter essa percepção da intuição. Então, vou pegar o seguinte experimento. Tem uma pessoa que tem noções de física, e aí ela vai, então, ela quer fazer uma observação de um pássaro. Que está voando, e ela está, então, parada no cais do porto, e esse pássaro está lá voando em cima da água. E aí, essa pessoa ela vai criar, então, um sistema de referência para analisar o movimento do pássaro. O pássaro está indo assim, em linha reta para ela, então, convenientemente, ela vai colocar o eixo X dela nessa direção. E aí, portanto, o eixo Y vai estar para cima, e o eixo Z vai estar para que lado? Então, os eixos do sistema euclidiano têm que ter 90 graus entre si, ok? Se esses dois estão assim, para que lado vai o eixo Z? Ele vai para baixo? Não, porque senão ele não faz 90 graus com todo mundo. Ele tem que ou entrar ou sair da lousa, porque ele tem que ficar 90 graus, ok? Vocês usam aquela dica aqui, né? Se eu faço assim, ele tem que estar para fora. Só que você tem que fazer com a mão direita, tá? Porque tem que rodar assim. Então, você pega a mão direita, aí vocês apontam os dois eixos aqui, então ele vai ter que estar entrando na lousa. Então, o eixo Z eu vou colocar... Geralmente, a gente desenha aqui e faz assim, para dizer que o eixo Z está entrando. Imagina que é a ponta de uma flecha e aqui ela faz assim, atrás. Então, aqui é a traseira da flecha entrando aqui. Essa, geralmente, é a anotação que a gente faz nos desenhos. Então, se eu não errei a anotação, o eixo Z está entrando. Mas eu não vou me preocupar com o eixo Z, porque eu não vou fazer nada em 3 dimensões aqui. Então, eu vou tirar isso aqui para o desenho ficar mais simples. Isso aqui que eu fiz com você chama-se regra da mão direita, tá? Pega a mão direita para você saber os eixos. Então, eu fiz isso daqui. Aí, eu peguei minhas réguas e fiz toda uma... Eu quadriculei todo o meu plano com as minhas réguas. Eu sei todos os pontinhos, as posições de todos os pontos do meu plano, porque eu peguei minha régua e fui medindo tudo e quadriculei. Imagina essa sala toda quadriculada. Por quê? Porque eu peguei e medi e pontuei cada valor de distância com relação a mim nessa sala. Então, eu sei a distância daquele copo, eu sei a distância daquele computador, porque eu quadriculei tudo. Só um parênteses para já preparar vocês para a próxima aula. Uma maneira de você imaginar isso, ao invés de eu sair medindo tudo, eu pego e contrato todos vocês, e pego vocês e vocês vão dizer para mim a posição onde vocês estão. Vocês já sabem, digamos assim. Então, como eu tenho todos vocês como os meus informantes, eu já quadriculei todo esse espaço aqui, porque vocês são meus informantes. E cada um de vocês vai ter um relógio. Então, eu vou combinar com vocês. Olha, quando o pássaro passar aí perto de vocês, você marca a hora que ele passou para mim, tá bom? Tá bom, beleza. Então, é um jeito muito simples de eu não precisar medir e vocês medem para mim. Dali a pouco a gente conversa, ele passou aonde? Passou aqui, que horas que foi? Tal. Você está na posição tal? Beleza, aí eu marco posição e espaço. Então, uma das maneiras de a gente fazer isso é colocando observadores em cada pontinho do espaço que possa fazer isso para a gente. Isso é uma idealização. E aprendam desde já, físicos adoram fazer idealização, tá bom? Porque é assim que a gente começa. Quando você não sabe nada, você começa do simples. Depois você complica, tá? Então, eu poderia imaginar que eu tenho aqui observadores contratados para mim, e aí, a cada ponto que eles passarem, os relógios deles vão estar sincronizados com o meu, e aí, na hora que o pássaro passar, está o horário, na hora de passar, está o horário, eu vou lá e marco e tudo. Enfim, eu tenho algum sistema para saber, ponto a ponto, onde esse pássaro está e que hora ele está passando. Então, com isso, eu sei a posição do pássaro
No caso aqui, como ele é só linear, ele vai ter sempre a mesma direção y. Eu vou ignorar a direção y por enquanto. Eu só vou me interessar na posição que ele tem, x1, depois ele vai ter uma direção x2, uma posição x2, porque ele está indo nessa velocidade, numa certa velocidade, na direção x, vetorzinho. Tá? Então, eu vou saber a posição onde ele está, no tempo que ele está. Só que na física clássica, a gente põe o tempo primeiro, né? Não. A gente não põe o tempo junto, né? Mas então já vão se acostumando. Tempo e posição. Então, eu criei esse ponto, que é o instante, e a posição onde ele está a cada instante. Quando ele vem para cá, ele vai estar, digamos, com uma posição 1, depois ele vai estar na posição 2, num tempo 2, na posição x2. Tá certo? E assim eu vou monitorando toda a posição dessa ave. Então, essa posição, desde a minha origem até o ponto x1, ele me dá um deslocamento, um ΔX, que é x1 menos 0, né? No caso, porque eu estou partindo do 0, que é onde eu estou. Então, meu deslocamento nesse ponto 1 vai ser x1, ok? Depois, quando eu fizer a próxima medida no ponto 2, o deslocamento que vai acontecer no eixo x vai ser o x2 menos 0, que vai ser... Por quê? Eu estou fazendo sempre com relação a mim. Então, presta atenção nessa palavra, com relação a mim. Essa é o que a gente chama de relatividade. É relativo a mim. Então, esse curso de relatividade é sobre isso, estudos de movimentos relativos. Nesse caso, é a relatividade clássica, porque são essas regras que a gente segue. E a gente já vai ver quais são as regras bem específicas mesmo. Então, acho que deu para entender isso aqui. Então, eu vou agora, depois da primeira aproximação, complicar um pouco, como a gente sempre faz em física. Qual a complicação que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pássaro pousado em um barco. Então, vai ser parecida com essa situação. Vamos lá. Eu continuo paradinha aqui no cais. Eu tenho o meu sistema de referência lá, daqui a pouco eu desenho, tá? Só que agora eu vou ter o meu pássaro pousado aqui. Não sei se eu vou desenhar o pássaro direito, mas vamos lá. Tem um passarinho aqui, pousado no barco. Okay? E é o barco que vai ter velocidade v. É o barco que vai se mover com a velocidade v. Na direção x, na minha direção x. Então, para não ficar em cima do outro, eu vou colocar a direção x para cá. E o barco está se movendo para lá. Eu vou continuar interessada na posição do pássaro. Mas, obviamente, como ele está parado com relação ao barco, é a mesma coisa que está monitorando o barco. Só que a minha referência vai ser o pássaro. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu pássaro na posição x1. Naquele instante, né, T1 do relógio lá, que eu estou marcando. Aí, tempos depois, vamos lá, o barco andou. Vou desenhar até o barco para ficar bem claro, que é o barquinho. Não sei se eu vou desenhar o pássaro de novo, direito, mas vamos lá. Está parecido. E esse pássaro, então, ele vai estar, deixa eu esticar esse eixo para ele caber bem, na posição x2. E, obviamente, num tempo que o meu relógio vai estar marcando T2. Outro detalhe importante. Quando a gente for na próxima aula, vai ser importante que o relógio não esteja no meu pulso, que o relógio esteja no ponto que eu estou observando. Tá certo? Mas, para nós aqui, a gente já sabe o que a gente falou na aula passada. O relógio passa o tempo da mesma forma para todo mundo. Então, não faz diferença que o relógio esteja aqui com o marinheiro junto com o pássaro, ou se ele esteja aqui comigo. Então, a princípio, meu relógio vai estar aqui. Mas, nesse barco,
também tem uma pessoa. Né? O capitão do barco, a capitã do barco, está aqui. Essa pessoa também tem réguas e relógios. Tá? Então, aqui que vai entrar a novidade. Essa pessoa também vai marcar o tempo e a posição desse pássaro. Ok? Só que no sistema dela, então, eu vou me chamar de S. De S. Isso aqui é a notação típica de livro, por isso eu vou me chamar de S. E esse aqui é S'. Indivíduo também com réguas e relógios. Também sabe de física. Esse S', ele vai estar tendo o eixinho dele também, X', igualzinho, quer dizer, igualzinho, né? Semelhante, ele escolhe, essa pessoa escolhe. E o X' dele, não vou desenhar outro, não. Não, vou desenhar outro sim, porque a origem está nele, tá? A origem está sempre nele, está grudada nessa pessoa aqui. Essa é a origem linha, porque ela está grudada no sistema S'. Essa é a minha origem. Ok. Então, que diferenças você já pode observar do sistema S' para o sistema... do S' para o S? Que diferença tem nesses dois sistemas de coordenadas? Eu não consigo ouvir se vocês falarem baixo por causa do barulho do ar-condicionado. Um se movimenta e o outro está parado. Certo? Tem mais uma diferença? Pode falar. Não são dois navios, é o mesmo navio em tempos diferentes. Tá? Isso é muito importante, foi bom você ter perguntado. Tempo 1, eu. Tempo 2, eu. Sim. Sim. Mas em tempos diferentes de quem? Meu ou de você que está me olhando? Ah, sim, porque se você supõe que meu relógio está correndo, eu poderia, né? Eu estou aqui agora, estou aqui agora. Então, esse observador aqui, essa pessoa observadora, ela também tem um tempo de linha. Eu vou chamar o X'1, T'1, e aqui vai ter... Ah, peraí, mas aí eu vou desenhar no eixo. Porque isso aqui é só o eixo. Peraí, estou confundindo as coisas aqui. Isso aqui é só o nome do eixo dessa pessoa. E aí, oba, tem outra cor lá, vamos lá. Essa pessoa, ela mede onde está o pássaro com relação a ela. Então, esse pássaro, ele está na posição X1', no tempo do relógio dela, que é o T1'. Aí, o barco andou, os relógios passam do mesmo jeito, tanto para essa pessoa quanto essa, então, esse aqui também mudou o tempo. Aí, ele tem a posição X2' e uma T2'. Certo? O que eu posso falar com relação a X1' e X2'? São iguais. Exato. Então, eu já sei que para ele, X1' é igual a X2', que eu vou chamar de A. Ok? Vou chamar de A. É um número fixo, porque o pássaro está pousado ali e não saiu. Muito bem. Agora, uma outra pergunta. Essa pessoa que está observando da margem viu que o barco saiu daqui para cá. E essa pessoa sabe que ele veio de X1 até X2. Estou elaborando a pergunta que eu vou fazer para vocês. Tá. Quanto vale essa distância de X1 até X2 com os dados desse problema? Supondo que eu sei ver, exato. Então, essa distância daqui para cá é um ΔX, é aquele ΔX lá, esse aqui é um outro ΔX, que eu vou chamar de uma distância que o barco se movimentou
que é x2 menos x1. Tudo bem até aqui? Né? Essa distância é x2 menos x1. E nesse intervalo, ΔT, ele vai ter percorrido um intervalo T2 menos T1. Vou chamar continuar chamando ΔT, melhor do que chamar de T, eu deixei ele aí. Então, a velocidade, essa velocidade aqui, eu posso calcular como sendo a variação, essa velocidade que está sendo vista por ele, né, por essa pessoa aqui. Vai ser a variação da posição com relação ao tempo. Posição, então vai ser essa distância d sobre o tempo que eu vou deixar como ΔT por enquanto. Tempo porque variou o tempo, é o T2 menos T1. Então, essa é a velocidade, eu sei a velocidade. Então, essa distância entre os dois, eu posso, portanto, né, 3 pontinhos na matemática assim, é portanto, aí eu vou passar o ΔT para lá, então D é V ΔT. Então, eu tenho essa informação aqui, que se eu souber a velocidade do barco e eu simplesmente medir o tempo, eu sei a distância que ele andou. Ok. Deixa eu falar uma informação importante, aliás, 2 que eu lembrei da aula passada, para eu me corrigir. Quando vocês fizeram o exercício da caneta, a prática da caneta ontem, na verdade, a velocidade da caneta foi 0. Porque ela foi do mesmo lugar de um lugar, voltou ao mesmo lugar. E o ΔX é sempre a diferença das posições iniciais e finais. Ok? Mas, então, vamos dizer só que eu queria saber o espaço percorrido no tempo na aula passada, tá bom? Então, vocês consertem as anotações aí. Aquilo não é velocidade. Tá? Eu só queria saber o tanto que ele percorreu no espaço com relação ao tempo. Velocidade é deslocamento por tempo. Então, é a diferença entre as posições dividido pelos instantes de tempo, pela diferença dos instantes de tempo. Tá? Se esse barco tivesse ido para lá e voltado na hora que eu medi meu ΔT, ele não teria saído do lugar. Para mim, a velocidade era 0. Tá bom? Tá claro? Qualquer dúvida, vocês perguntam, tá bem? A definição de velocidade, que é isso que eu escrevi aqui, tem que ser posição final menos posição inicial. Instante de tempo final menos instante de tempo final, inicial, tá? É o que é marcado nos instrumentos de medida. E a outra coisa foi o que o seu colega comentou comigo, que no instrumento digital existe a convenção, e isso provavelmente vem dos construtores dos objetos, que o erro de medida é só uma casa decimal, não é a metade da menor escala, como eu falei para vocês. A metade da menor escala serve para instrumentos analógicos, não digitais, tá certo? Como a régua. A régua é um objeto analógico. Mas objetos digitais como relógio, você pode considerar, segundo os fabricantes, um erro de mais ou menos 1 na última casa decimal. Tá? Então, corrigindo as informações da aula passada. Bom, agora é que eu vou entrar com vocês com a medida dessa pessoa aqui. Então, para essa pessoa, isso aqui eu vi o deslocamento. Isso aqui é o deslocamento, portanto, que eu vejo do pássaro. Tá? Eu consigo, se eu souber a velocidade do barco, do caso do pássaro, e souber o tempo que vai passar no meu relógio, eu nem preciso medir distância. Eu sei calcular a distância a partir disso. Agora, a gente já viu que, para essa pessoa aqui, se você tem o T1 e o T1', o T2', o ΔT' da pessoa vai ser o T1, o T final menos o T inicial no referencial dessa pessoa, né, que é um ΔT'. E como esse x1 e o x2 são iguais, isso vai dizer que, para essa pessoa, é isso mesmo, o V' do pássaro, a velocidade que essa pessoa está vendo que o pássaro tem, que seria o x2' menos o x1' dividido pelo T2' menos T1', esse é igual a esse. Então, é 0 sobre o ΔT'. Então, nós sabemos que o pássaro está parado para essa pessoa. Então, na física, a gente faz o cálculo dessa forma. Tá?
Então, o que vem aqui é a essência do movimento relativo. Na física, a gente quer saber, eu estou medindo desta forma, essa letra branca. Aí, eu que estou parada aqui, eu quero saber como que essa linha está medindo o movimento do pássaro. Eu quero saber como que as coisas, como ele vê o mundo. No fim das contas, é isso que eu quero saber. Eu estou parada aqui e quero saber como esse objeto que se movimenta aqui, ele percebe o mundo. E aí o meu percebe o mundo se reduz a saber como é o x e o t que essa pessoa está medindo. Na física clássica, eles sabiam de cara a resposta para o t, para o tempo. Eles pressupunham que o tempo batia uniforme para todo mundo, era igual para todo mundo. Então, na hora de fazer esse cálculo, os físicos lá de 1700, que era 1600, Galileu era do fim do século, de 1600, fim do século 17, né? O Newton era do século 18, e para eles era o seguinte, ó, gente, a gente já vai partir do princípio que todo ΔT vai bater como qualquer ΔT'. Tá? Esses 3 tracinhos aqui é por definição na matemática. Tá? Então, eu vou partir desse princípio. Isso é um princípio que eu, ser humano, estou atribuindo para a natureza. Porque eu acho que é óbvio, é meu pressuposto de trabalho, por minhas razões XYZ. Então, o que eu faço agora? Eu tenho que só ver como é que eu converto o x, como é que eu relaciono os meus x' com os meus x, para eu saber como é que essa pessoa está vendo aquele lá. Aí, para fazer isso, a gente vai fazer assim, peraí. Tá. A gente vai fazer o seguinte. Como é que era, meu? Está dando um branco aqui. A gente vai... Qual é a melhor maneira? A fórmula, todo mundo conhece a fórmula. Aceitando sugestões, como é que eu vou relacionar o meu x' como sendo uma função de x e t. Ou seja, eu possuo x e t, eu sei medir x e t. Então, com isso, eu consigo calcular o que aquela pessoa está vendo. Eu sei o meu t. Eu sei a princípio isso daqui também, então eu vou saber o t' da pessoa. Mas então eu quero descrever o meu x'. Eu quero ter uma equação lá, parada lá no porto, que vai me dar a medida do que ele está medindo, mas com as minhas medidas. Vocês todos conhecem essa expressão. Ou seja, como é que eu posso calcular x2'? Veja bem, como é que eu calculo x2'? Se eu sei... Então, x2' é isso aqui, essa distância, ok? Como é que eu posso calcular essa distância se eu sei isso e eu sei isso? Eu tenho esses dados aqui. Ó. Como é que eu posso, sabendo esses dados aqui, obter essa distância aqui? Não quero fórmula. Quer dizer, perdão, vamos chegar a essa fórmula. Mas eu quero saber como chegar a essa fórmula daqui. É essa mesmo. Mas é uma coisa de olhar os encaixes mesmo, gente. Ó, eu tenho essa distância, eu tenho essa distância e eu tenho essa distância. Como eu posso achar essa distância sabendo essas duas? Mas por eles estarem em sistemas de referência diferentes, é possível relacionar isso? Porque, teoricamente, o x' não tem nenhuma informação conectada com o x. Não, justamente, o sistema de referência não tem, mas a observação que eu faço tem. Tá? Então, eu sei, olhando daqui, que
que a ave está com essa distância. Eu não preciso nem dizer x'. Apaga isso aqui. Eu sei disso. Eu fiz isso, eu fiz isso. Isso. A distância entre a ave e a pessoa a partir do que eu tenho. Mas eu tenho que usar isso aqui como uma referência. Tenho que usar isso aqui como uma base. Eu quero essa distância aqui, ó. Que, na verdade, acaba sendo x' dessa aqui. Então, a pergunta na prática física é essa. Como eu calculo essa distância se eu sei essa e essa? Você desconta a distância que o barco percorreu. Exatamente. Como eu escrevo isso numa equação? Fulano é igual a quanto? Eu não escutei. Como é que é? x2' menos v delta t é igual ao quê? x2 sem linha. Isso é igual a x2'. Ok. O que vocês acham? Onde V, isso aqui, você está dizendo? Transformar em ΔX sobre T? Tá. A gente pode pressupor que a gente sabe V. Vamos deixar em termos de V, tá? V é uma coisa conhecida que eu consigo medir da margem. Então, é um dado do problema. Então, podemos deixar assim. Eu peço que vocês confiram essa relação e vejam se faz sentido isso que está aqui. Está correto? Isso, não pensem em termos de sistema de coordenadas. Vocês podem, ao invés de colocar o x2' por enquanto, coloca a medida A, que é a medida física que o S está observando. Aquele pedacinho A, ele pode ser calculado desse jeito? Tá? Então, esse pedacinho A, ela está dizendo que é essa distância aqui. O que é V delta T? É essa distância toda aqui. Eu vou desenhar que aí fica mais fácil de enxergar, né? Ó, quando o barco sai daqui para cá, quer dizer, o pássaro está aqui, eu vou daqui para cá. É como quanto que o barco andou. Oi? Não, porque o x2 é daqui para lá. Será? Vamos ver isso aqui. Deixa eu só terminar de anotar isso aqui. Essa distância vermelha aqui é V delta T. É o tanto que ele andou daqui para cá, nesse intervalo entre T1 e T2. Aí o que ela escreveu, vamos guardar isso que ele falou. Ele está perguntando se não tem que tirar o x1 também. Talvez tenha. Aquilo lá que foi falado que o meu A, essa distância, é igual o x2 menos V delta T. É isso? Você não precisaria de alguma informação em algum tempo sobre o zero linha? Sobre o zero linha? Que tipo de informação você precisa? A posição inicial do S'. A posição inicial do S'? Eu acho que... talvez sim. Deixa eu pensar. Eu acho que as coisas vão facilitar se eu tivesse começado os dois juntos aqui, né, na origem. Tá. Vamos dizer, então, vamos simplificar. Simplificar não, vamos acrescentar essa informação. Vamos dizer que ele sabe essa distância aqui, que é a distância entre as origens. Vamos chamar isso de B. Tá? Isso aqui é porque eu comecei a medir quando ele não passou em cima da minha origem. Então, eu comecei a medir aqui, então já tem uma distância que foi percorrida.
x1 menos b é essa distância. Sim. Então, os dados do problema, eu sei quem é B, eu sei x1, que é a posição do pássaro, eu sei x2, que é a posição do pássaro nesses tempos, e eu sei essa pequena distância A. A minha pergunta é, como eu relaciono A com o resto da informação que eu tenho? Adicionar o B, de que lado? Opa, muito claro, vamos lá. Ela está propondo colocar o menos B adicionado a isso aqui. Faz sentido? Então, você faz o menos, você tira do x2 o valor de B. Então, você parte daqui, que é o O'. Então, aí você veio para o O'. Depois, o que você fez? Ao ponto de O', você, que é esse trecho todo, você subtrai esse pedaço, que é V delta T. E vai sobrar isso aqui. Mas era isso que eu queria? Era, pessoal, isso que eu queria? Ou não? Tem gente que está meio em dúvida. Eu estou querendo A. É isso que eu queria? Sim, é isso que eu queria, esse é o A. Só que ao invés de ser medido aqui, ele está sendo medido aqui. Ok? Eu quero o meu A. Isso é uma forma de fazer essa medida. Então, vejam que, fazendo dessa forma, eu medi o valor de A. E esse A, no fim das contas, no referencial do O', é o x' dele. Ok? Então, através dessa expressão, eu estou conseguindo fazer a relação que o meu x' vai ser igual, né, ao meu x2, subtraindo o V delta T e retirando o B. Esse B é uma distância que acontece pelo fato de eu ter começado a fazer a medida quando o barco estava fora da minha origem. Se eu tivesse medido isso daqui quando o barco estava passando bem na minha origem, o B seria 0 e ele não estaria lá. Tá bom? Então, para quem já viu isso no ensino, talvez no Fundamental 2, né, essa aqui é justamente a equação S é igual a S0 mais VT. Certo? Mas vamos manter a nossa notação aqui, com isso aqui sendo 0. Então, gente, essa transformação, isso aqui é que eu chamo de transformação de coordenadas, esse aqui é o x'2, no caso, né? X'2, que é o meu A. Só mudei de lado e coloquei em termos das coordenadas do outro sistema. Então, de uma maneira geral, quando eu consigo começar a medir, quando eu consigo medir as duas origens ao mesmo tempo, ou seja, eu faço B igual a 0, então, em geral, eu posso dizer que todas as coordenadas vão ser relacionadas assim. Ó. Eu consigo calcular o x' do barco, o que o barco está medindo, tendo a minha medida e subtraindo o meu V e o intervalo de tempo. Tá? Então, essa é uma forma mais popular da gente conhecer essa relação que eu mostrei para vocês aqui. E, junto com ela, a gente tem isso aqui também, que é importantíssimo. Então, o T' tem que passar igual ao T. E o x' é convertido dessa forma. Então, agora eu sei, eu consigo ver como que o barco enxerga o mundo, digamos assim. Porque eu sei obter o x' dele e sei obter o T' dele quando eu faço as minhas medidas. Então, isso é que é a relatividade do movimento. Essas são as relações de transformação entre coordenadas, entre sistemas e movimento relativo. Isso aqui, gente, já foi deduzido no século XVII por Galileu. E esses dois conjuntos aqui, esse aqui, aí eu já vou escrever T' igual a T, né?
são chamadas as transformações de Galileu. Transformações de coordenadas de Galileu. O que isso tem de novidade para vocês? Provavelmente não muito, porque acho que a maioria de vocês já viu isso daqui e já aprendeu a fórmula, já aplicou a fórmula, e às vezes não entendeu muito bem de onde veio a fórmula. Mas aqui é a origem de onde vem a fórmula, tá certo? São essas transformações de coordenadas. E essa aqui é a base para a gente fazer um monte de estudos da natureza, de cinemática, de movimento, tá certo? Estudar planetas, estudar movimento de qualquer tipo de animal, qualquer coisa que esteja se movimentando, a velocidade constante, né? E tem as variações de velocidade também, que aí vai ficando mais complicado. Muito bem, então apresentei para vocês as transformações de Galileu e agora a gente vai voltar para aquele slide da aula passada e eu acredito que vocês vão ter uma compreensão um pouco melhor. Antes de voltar a eles, eu já vou deduzir a coisa da velocidade. A partir dessa expressão aqui, eu posso deduzir, se o pássaro não estiver parado, aí eu posso deduzir como que o barco vê a velocidade do pássaro, se eu souber a medida da velocidade do pássaro. Então, aí a gente entra com as velocidades relativas. Então, a velocidade que o barco vai estar vendo é sempre o ΔX' sobre o ΔT'. Como o pássaro está parado, deu 0. Se o pássaro não estivesse parado, isso aqui ia variar, esse ΔX aqui. Então, no caso do pássaro não estar parado, a gente pega essa transformação de Galileu aqui e a gente vai fazer um truque matemático. Olha só. X' vai ser... Eu vou tirar os deltas agora, tá? Imagina que é um intervalo de tempo. X' é x menos VT. Agora eu vou dividir tudo por t, pelo intervalo de tempo que eu estou vendo. Isso sou eu fazendo agora a matemática, tá? Matemática. Isso aqui vai ser, eu vou dividir por t. Então, vai ser x' dividido por t é igual a x dividido por t menos VT sobre t. Aqui a gente cancela, né, bonitinho. Então, assim. E eu vou ter aqui x' sobre t é igual a x sobre t menos v. Aí, pela transformação de Galileu, pelo meu pressuposto a respeito da natureza, eu estou dizendo que t' é igual a t. Eu sei dessas coisas aqui também. Então, como isso acontece, eu vou pegar essas duas equações e fazer x' sobre t', porque meu t', o intervalo que eu meço é o mesmo intervalo que vai estar medindo a pessoa no barco. Vou substituir aqui, ó. Isso aqui eu vou substituir aqui. E eu vou ter, então, o resto eu mantenho igual. Esse aqui é a velocidade que o barqueiro está medindo para o pássaro. Essa aqui é a velocidade que eu meço. Ixi, vamos mudar de letra. No caso, agora eu vou colocar para um pássaro que se move, que voa, que voa a uma velocidade que eu vou chamar U, com relação a quem está na costa, a S, e a velocidade U' com relação a quem está no barco. Então, quem está no barco mede o pássaro, mede T', X', etc. E acha que é U'. Quem está na costa mede para o pássaro também, mede que é U. Então, eu vou ter aqui que meu U', que é a velocidade que a pessoa no barco está medindo do pássaro, vai ser a velocidade que o pássaro tem
para a pessoa que está na costa, subtraída da velocidade do barco. Certo? Então, essa é a lei de transformação de velocidades. Então, se eu sei a velocidade do pássaro, eu sei a velocidade do barco, eu vou saber calcular a velocidade que o barqueiro está marcando, está calculando. Tá certo? Então, essas são as transformações de Galileu. São as transformações que a gente usa na física do dia a dia. A gente usa no física do dia a dia por causa disso. Tá? Aí a gente vai chegar lá. Perguntas, pessoal? Então, vamos lá. Vou tomar um golinho de água e vamos para a aula de hoje. Quer dizer, isso já é a aula de hoje, né? Mas ficou uma explicação melhor, né? Porque ontem eu passei muito rápido disso aqui. E ali vocês estão vendo, então, a transformação de velocidades. Esse caso aqui, desse slide, está perguntado aqui sobre a velocidade, né? Se for a velocidade da luz, na mecânica clássica, o Galileu e o Newton iam dizer a mesma coisa. A luz obedece ao mesmo resultado. A mesma coisa, seja um pássaro, seja a luz, seja uma formiga, tudo tem que seguir aquela composição de velocidade lá da ponta. O linha é U menos V. Então, a velocidade da luz, medida pela pessoa que está no barco, seria o valor que eu vou medir menos a velocidade do barco. Tá? Então, eu passei uns exercícios para vocês, calcularem e tal depois. Bom, aqui é só um outro exercício, uma outra imagem que eu vou deixar também, que eu achei mais bonitinha, mas é exatamente a mesma coisa. E aqui embaixo, as transformações de Galileu. Então, veja que aqui embaixo, nesse referencial aqui, esse x barra é o nosso x', né? E é o que está aqui embaixo. A x' é x menos vt, e etc. Os outros y e z não mexemos, continuam iguais. E o t e t' são iguais. Aqui em cima é o inverso. É como a pessoa no barco calcularia o que eu estou vendo. Então, ele tem o x barra, ele tem o t barra, aqui faltou o t barra aqui, ó, na cópia aqui ele esqueceu. Tem que ser o t barra e y e z. Então, veja que muda o sinal, por quê? Porque só troca de lado, né? Troca de lado, mudou o sinal. Então, você sabe como que o barqueiro vai estar calculando a medida de quem está em terra através da operação inversa. E ali as velocidades, né? A velocidade vai depender se está indo para lá ou para cá, vai ser um sinal positivo ou negativo. Então, as transformações de Galileu. Então, eu deixei os exercícios da aula passada, depois que a aula terminar, quem tiver dúvida pode perguntar. Em particular, eu queria comentar só esse da velocidade da luz, porque usando as transformações de Galileu, a nave espacial, que seria o nosso barco, se desloca com meio c, metade da velocidade da luz, que é quase 300 mil quilômetros por segundo, né, o c. E aí ele pede qual vai ser a transformação de Galileu. E o que acontece é que a pessoa, né, pergunta, vamos lá, o astronauta, na parte de trás da nave, acende uma lanterna para iluminar a parte dianteira da nave. Aí use a transformação de Galileu para a velocidade para encontrar qual é o módulo da velocidade de um fóton, que é uma partícula de luz, que vai se propagar da parte de trás para a parte da frente da nave, que é o que esse pássaro estaria fazendo daqui, da parte de trás para a parte da frente. Em relação à Terra, que é a pessoa que está aqui no chão, considere o módulo da velocidade do fóton em relação à nave como sendo igual a c. Então, essa velocidade, o linha, que eu chamei aqui, é c também. Aí, quando você faz a soma, o valor encontrado, você obtém que ele obtém uma vez e meia a velocidade da luz. Ele quer saber a velocidade em relação à Terra. Então, a pessoa que está na Terra vai ter a impressão que o fóton viajou uma vez e meia a velocidade da luz. Então, isso era normal as pessoas acreditarem nisso antes dos estudos relativísticos. Qualquer coisa na natureza ia obedecer aquilo lá e, portanto, se tivesse em movimento, a velocidade que ele está levando, ele vai agregar a velocidade que ele naturalmente teria no sistema parado. A pessoa que está de fora vê esse acréscimo de velocidade. Ou a subtração, se estiver no sentido oposto, enfim. Tá?
Então, essas são as transformações de Galileu, essa foi a aplicaçãozinha. E o que eu vou acrescentar na aula de hoje para vocês agora? Vamos lá. Primeiro, chamar a atenção de uma coisa que provavelmente vocês já viram, que a simetria é um fato da natureza. E a coisa é tão de um jeito que quando alguma coisa é assimétrica, chama a atenção da gente. Nossa, essa coisa é assimétrica, aí você, né, você fica observando, mas por que é assimétrica? Tem algo errado, né? Ou por quê? Aí vou ver. Então, a simetria é um fato da natureza. E isso, a gente está sempre tentando simetrizar, porque, de alguma forma, na nossa relação biológica, a simetria é algo bom. Então, cirurgias plásticas, por exemplo, sempre existe uma busca pela simetria. E isso também acontece na ciência. A gente tem uma tendência a achar que o universo tem alguma simetria. E, geralmente, a gente acha muita simetria no universo. Então, esse aqui, por exemplo, é o movimento de uma bola, né, jogada mesmo, né, e a gente vai calcular as equações e busca as equações que vão descrever aquilo, e às vezes você não sabe qual é a equação, você fala, mas é simétrico, a gente pode usar ou um x² ou um x², você vê as funções matemáticas que são simétricas e tenta encaixar para descrever o movimento, né? E assim vai. Portanto, o que eu quero apontar para vocês é isso. Uma coisa que movimenta a ciência, principalmente na física, é essa atenção à simetria. No caso das expressões matemáticas, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Do movimento em queda livre, na hora que a gente busca a simetria, a gente olha os movimentos e tenta ver as funções matemáticas que descrevem movimentos semelhantes. Então, aqui a gente tem o lançamento de projéteis, aqui a gente tem uma queda livre, onde você tem um movimento na direção y apenas, e você sabe descrever o que está acontecendo aqui. Uma aceleração, né? A velocidade aqui não é posição, tá? É velocidade. E o y é aceleração, no caso aqui. Então, é menos g, é bem infeliz essa notação, tá, pessoal? Agora que eu estou vendo, o y é péssimo, isso é uma aceleração. Isso aqui deveria ser um y 2 pontos, que a gente chama, né? Que aí já é a segunda derivada, aceleração. E, no caso, é a gravidade para baixo, negativo, né? Supondo o positivo para cima lá, aí a gente calcula o tempo de queda, no caso. Então, assim as equações vão sendo montadas com a simetria. Nesse caso, no movimento vertical, você tem aceleração da gravidade, no movimento horizontal, se não tem atrito nem nada, não tem aceleração, então você pode usar essas equações aqui que a gente usou aqui embaixo do movimento uniforme. Então, assim, equações também são buscadas com assimetrias. E aí, essa intuição levou... Vou voltar um pouquinho. Aqui a gente está estudando mecânica, certo? Então, o Galileu, já em 1600 e bolinha, quase 1700, ele dizia o seguinte, todas as leis da mecânica, elas têm que ser a mesma, independente do referencial que está analisando elas. Ele observou, e falou, olha, esse cara aqui, ele tem que ver o mesmo universo que esse cara está vendo. O fato deles estarem se movimentando não pode mudar a natureza. A natureza que está em volta deles não pode mudar. Então, como eles estavam estudando mecânica na época, que era a foco, ele lançou esse princípio, ele falou, as leis da mecânica são as mesmas para todos os referenciais inerciais. É claro que se você está acelerado, você tem uma força fictícia acontecendo em você. Então, a lei, o que está acontecendo fora, não vai ser o que todo mundo está vendo, porque você está acelerado. Então, ele restringiu isso aos sistemas inerciais, que não são acelerados. Então, as leis da mecânica são as mesmas para todos os sistemas referenciais inerciais, que é o caso desse aqui, e também esse aqui, porque ele está a uma velocidade constante. Tá? Então, não tem uma força diferente atuando sobre ele. E isso, então, vem dentro dessa ideia de você olhar para a natureza, ver como a natureza se comporta, ver que ela tem simetrias. E para a gente que trabalha com física, isso é uma restrição muito importante. Imagina que se
a pessoa andando no barco tivesse uma lei da natureza totalmente diferente de quem está na costa, como é que a gente na física ia conseguir descrever um negócio desse, né? Então, felizmente, então, virou uma lei, um princípio da natureza, adotado na física, porque a natureza tem os princípios. E as leis da física, na verdade, o Galileu falou que eram as leis da mecânica. Quando chegou Einstein, ele generalizou isso e falou as leis da física, todas, eletromagnetismo, termodinâmica, mecânica, todas, quântica, se bem que na época do Einstein a quântica estava meio assim, são as mesmas em dois sistemas de referência com velocidade relativa constante. Tá? O que isso tem de especial? Eu já estou apresentando para vocês o primeiro princípio da relatividade, que parece muito basicão, né? Mas é fundamental. Porque ele está dizendo, se eu digo que todas as leis da física são as mesmas, não só da mecânica, que é o que o Einstein fez, então esse é o primeiro postulado da teoria da relatividade geral, ele vai poder usar o eletromagnetismo também. E ele vai partir desse princípio para poder desenvolver a relatividade. E é isso que a gente vai estar vendo em breve, tá certo? Então, eu já deixo isso para a mente de vocês, que é o primeiro postulado da relatividade especial mesmo. Isso é posterior à física clássica, isso é relativístico. O Galileu se restringiu à mecânica, o Einstein botou isso para a física toda, todos os princípios da física. Então, na época depois de Newton foi 1700 e qualquer coisa, e veio a grande revolução termodinâmica, tá? A época industrial com as máquinas a vapor. Então, isso foi no começo do século XIX, e isso é o tempo da minha tataravó, que deve ser a tataravó de vocês. Então, várias gerações atrás, aconteceu uma revolução que foi a máquina a vapor. E veja aqui uma máquina agrícola a vapor. Aqui temos um holofote móvel. Nesse aqui, o vapor já estava gerando eletricidade. Então, eles já estavam fazendo a interface, isso aqui já era mais no final do século XIX, e aí o pessoal já estava estudando o eletromagnetismo, já mais para o final do século XVIII, segunda metade, né? Então, no século XIX, teve um avanço tecnológico absurdo, gente, assim, absurdo. E talvez, assim, equivalente ao que a gente está tendo aqui agora, porque a gente está tendo avanços, assim, espetaculares em um pequeno intervalo de tempo. Apesar que lá demorou décadas para acontecer, aqui está demorando alguns anos para a gente, o que está aparecendo. Mas para eles foi espetacular. Então, essa revolução é que trouxe informações novas. As pessoas estavam aprendendo cada vez mais rápido sobre a natureza e tinha um grande mistério para ser resolvido corretamente. E, deixa eu ver, isso. O eletromagnetismo estava, no final do século XIX, segunda metade, ele estava no foco dos estudos. E havia uma explicação naquela época para quase tudo na natureza. Tinha cientista que dizia, gente, só falta pouca coisa para a gente explicar. Já sabemos todas as leis da natureza. Falava mesmo. E aí, a luz, tinha alguns efeitos da luz que eles ainda não sabiam explicar, mas eles estavam pesquisando. O que eles descobriram já na época era que a luz era uma onda, ela tinha propriedades de onda, uma onda eletromagnética, no caso, e ela tinha que se propagar através do éter. Tá certo? Então, a gente vai pegar um tempinho, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. 15 minutos. E eu queria fazer um experimento com vocês. Eu gostaria de alguns voluntários para fazer uma ola aqui embaixo. Por favor. Quanto mais, melhor. A ola vai ficar mais legal. É só o suficiente para fazer uma ola compridinha aqui, para fazer efeito. Vamos lá. Aí. Tá.
É bom que aí vocês vão ver o efeito da ola e vão poder comentar, certo? Pode? Então, vamos lá. A ola, vocês sabem, vocês dão as mãos. Vai e volta. A ola tem que... Acho que pode... Vai mais um pouquinho para dar espaço para as mãos levantarem, tá? Abaixarem. Isso, pode dar uma esticada. Dê as mãos, por favor. Vocês sabem como funciona, eu imagino, né? Então, a gente começa de lá, porque aí fica mais fácil de eu enxergar de longe. Então, quando eu falar já, você levanta a sua mão, e aí todo mundo vai levantar junto, tá certo? Aí ele sai levantando e mete. Vocês sabem como é a ola, né? Tá bom. É uma onda, só que quem vai começar é ele, tá certo? Aí, você só tem que levantar o seu braço direito e ela vai levantando junto. Só levanta quando o outro levantar, né? Porque a ola... Gente, estou explicando o que vocês sabem. Pode começar. Vai, volta. Volta. Não, está meio aleatório. Isso, foi um bom treino, ok. Agora, quando chegar aqui, quando chegar em você, você baixa a mão e quando ele abaixar, você continua, tá bom? Vamos lá, começa. Vai. Aí você tem que voltar. Ainda está meio engasgando essa ola aqui. Vamos fazer só mais uma vez. Vai, começa. Vai. Para dar o efeito de ola. Volta. Tem gente levantando os dois braços ao mesmo tempo, mas está valendo. Ok? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou no meio e eu vou ser uma pedrinha nessa onda. Então, o que vai acontecer? Vocês são uma substância única, muito bem unida quimicamente, fluida. E eu sou uma pedrinha, dá licença. Okay. Eu vou cair nessa substância. Aí vocês vão ver o que vai acontecer, vocês que sabem. Não, olha, é assim, a gente vai fazer a ola, ok? Eu vou fazer o papel dele, tá? Então, faz de conta que a ola está voltando para você e a ola está indo para lá. Eu vou fazer a ola, tá bem? Vamos lá. Vocês seguem o braço dele, só que eu vou começar, tá? Continua. Não, vocês não precisam abaixar. Eu que abaixei a tua. Vamos lá. Eu vou só abaixar o braço e vocês vão de braço, tá? Vai e volta. Vai e volta. Ok. Agora eu vou fazer assim, eu vou só soltar a mão, mas vocês fazem a ola. Eu vou sair, tá? Vai. Ok. E acabou, certo? Ok. Mas agora a gente vai simular melhor um fluido. Quando eu sair, você junta as mãos de volta, tá bom? Então, eu sou a pedrinha caindo e vamos lá. Vai a ola. Junta, vai. Aí, isso mesmo. Muito bem, palmas para a ola. Pode voltar. Valeu. Muito bem. Agora o pessoal da observação, né? Estava observando a ola. Nós acabamos de fazer, pessoal, uma simulação de um sistema físico, só que a gente não fez em computador. Nós fizemos com pessoas, tá? Então, nós simulamos um fluido, uma água, digamos, onde acabou de cair uma pedra. Então, talvez a maioria já teve a oportunidade de jogar uma pedrinha numa lagoa, e vocês sabem que saem aquelas ondas que vão e voltam. Então, a gente acabou de simular isso. Eu fui uma pedrinha que caí na ola, e aí, na hora que eu saí, porque a pedra afunda, as ligações químicas voltam, e aí elas respondem ao retorno. No nosso caso, como a onda ia e voltava, era uma onda, um líquido preso num recipiente, porque ele bate nas paredes e retorna. Ok? Então, o pessoal que assistiu conseguiu ter essa impressão mesmo de uma onda que vai e volta, né? E aí você vê que, na hora que a pedrinha sai do pedaço, existe um momento em que fica meio incerto ali. São as ligações químicas realmente tentando se organizar no fluido. Tá certo? Aí, observa que, para a gente ter uma onda, ela descreve um sistema complexo. Eu vi que ontem vocês tiveram uma aula sobre sistemas complexos. Tá? Então, fluidos são sistemas que podem ser bastante complexos. E aí...
para você ter uma onda, a princípio, você precisa de um fluido. Você precisa de um meio para passar uma onda. Tá certo? E aí, quando o pessoal começou a ver que havia ondas eletromagnéticas, eles precisavam de um meio para a onda eletromagnética passar. E assim, o pessoal do século XIX, eles disseram que havia uma substância chamada éter. E o éter luminífero era a substância que dava a possibilidade da onda se transportar, a onda eletromagnética se propagar e ter as interações. Então, para a aula de amanhã, eu peço que hoje vocês façam uma pesquisa sobre o éter luminífero. Tá? Internet, onde vocês quiserem, éter luminífero. O que era, como é que foi a história, a propagação, como é que o pessoal achava que devia ser. E é isso. No século XVIII, a luz era uma onda eletromagnética que se propagava pelo éter. Procurem também, se vocês quiserem ver, alguns vídeos sobre ondas se propagando, ondas sonoras, porque aí vocês veem que realmente o meio está se movimentando, como que ele se altera. Por exemplo, interferência. Procurem interferência de ondas de água, porque aí eles fazem a onda de água passar por frestas e ela tem um processo de interferência. Quando vocês procurarem a onda de luz passando em fresta, vocês vão ver que é a mesma coisa. Ela propaga igualzinho a onda de água. Então, era muito natural o pessoal do século XIX achar que a luz era uma onda eletromagnética. Tá certo? Mas eles precisavam de um meio, precisava do éter. E aí, a gente... deixa eu usar isso aqui mesmo. Bom, isso aqui... No final, então, do século XIX, as leis fundamentais da física eram, em resumo, as leis de movimento de Newton, as leis de gravitação do próprio Newton e as leis do eletromagnetismo de um cientista chamado James Clerk Maxwell. Né? As equações de Maxwell levaram à predição e descoberta das ondas eletromagnéticas com velocidade de propagação no vácuo, ou seja, na ausência de matéria, com esse valor. Quer dizer, para ele não tinha matéria. Falar, não estou vendo matéria aqui, é o vácuo. Tá? Então, um valor aproximadamente de 3 × 10⁸ metros por segundo, que é o mesmo da velocidade da luz. Então, na hora que ele calculou o eletromagnetismo através das equações dele, ele obteve esse valor para a onda eletromagnética. E já se media, na época, a velocidade da luz. Então, eles associaram as duas coisas. Né? Portanto, em 1856, já foi medida por Weber e Kohlrausch a velocidade da luz. A inferência, então, foi óbvia de que a luz, a radiação luminosa, era a onda eletromagnética. Né? E aí precisava ter um meio de propagação, como tem nas ondas sonoras e como teve aqui. Nós, seres humanos, fomos o meio de propagação da onda, da ola. Aí houve o postulado do éter. Postular é quando você fala assim, existe, pronto e acabou. Chega a criança, mãe, mas por que eu não posso brincar? Porque eu não quero, pronto e acabou. Eu postulei que você não vai, tá certo? Então, aí esse éter seria uma substância, o éter luminífero, porque existe a palavra éter em muitos outros contextos. Né? Então, no nosso caso, é o éter luminífero. E ele estaria sempre em repouso nesse espaço absoluto que o Newton tinha idealizado e que todo mundo achava que existia. E aquele onde o tempo tocava sempre do mesmo jeito. E ele seria o meio de propagação dessas ondas de Maxwell-Hertz, as ondas eletromagnéticas. Só uma precisão aqui, hoje em dia a velocidade da luz é definida exatamente com esses números aqui, tá? 2,999, etc. Então, essa era a ideia que havia no século XVIII. Opa. Mas, bem, apesar da luz, veja, a luz ela tinha um problema. Apesar dela obedecer essas equações de Maxwell direitinho, então essas equações aqui foi um conjunto de equações sintetizado pelo Maxwell, né, tem integrais e tudo aqui, porque o eletromagnetismo, como ele trabalha com campos, quando você entra no universo que você não consegue enxergar, a matemática tem que resolver algumas coisas. E aí, bom, aí vieram as equações integrais aqui. Então, campos elétricos e magnéticos eram perfeitamente descritos com essas equações. Mas essas eram leis que mudavam, elas não permaneciam as mesmas com essa transformação de Galileu. E aí, se você tivesse o barqueiro lá, e ele medisse os resultados das equações de Maxwell,
você não ia ter, se você tentasse prever o que ele está medindo, usando essa transformação de movimento que a gente fez aqui, a gente não ia conseguir encontrar os resultados dele. A gente ia medir um sistema eletromagnético quando ele está parado aqui. Quando ele vai para o barco, e eu tento saber o que o barqueiro está medindo, não consigo. Não dou os mesmos valores se eu usar essas transformações aqui. Então, ou seja, nossa, o fato do barco estar se movimentando está mudando as leis da física. Não fazia sentido isso. Então, isso era um problema seríssimo. E quem tinha peito para mudar essa história? Quem queria mudar esse negócio, né? Então, ninguém queria mudar a lei de Galileu, que já tinha algumas centenas de anos. E aí, por curiosidade, eles falaram, mas ó, se por acaso a gente mudasse a lei de Galileu, as transformações, elas iriam dar certo, ou seja, a pessoa que está parada aqui ia, usando os resultados que ela mede, descobrir os valores eletromagnéticos que o barqueiro está medindo, tá? Se, ao invés de eu relacionar a velocidade do jeito que eu estou falando aqui, com essas equações, eu usasse, aí é puramente matemático, tá, gente? Dedução, para dar certo, para casar o x' com o s lá, se eu usasse, essas equações aqui, ó. Olha como ele mudou o x', a relação entre o x' já não era x menos vt, como tem aqui na lousa, tinha um gama. Um gama é esse fator aqui, ó. O y e z não ia mudar, mas o tempo ia ter que mudar também. Ia ter que mudar conforme essa relação aqui. Isso aqui, na época, era totalmente matemático. Ele falou, olha, eu tenho a velocidade, essa aqui é a velocidade do barco mesmo, tá? E esse c era uma constante desconhecida. Você podia chamar de, sei lá, João. Ninguém sabia o que era o João, porque era puramente matemático. Então, essa aqui, na verdade, são as transformações de Lorentz. São chamadas transformações de Lorentz, porque o Lorentz sentou e falou, vou calcular esse negócio, porque é só eu saber que um tem que ser igual ao outro. O que eu tenho que mudar para um ser igual ao outro? Eu preciso, mas eu preciso dessa do João aqui. Tá? E aí o pessoal, caramba, o que a gente vai fazer? Essa lei é muito doida, porque ela muda o tempo. Você está dizendo que o tempo vai passar diferente para o barqueiro, para o S e para o S'. Como pode? Não pode. Isso é uma coisa profunda demais. Você está mudando até quase a religiosidade das pessoas da época. De verdade. Então, era um caso muito sério. Então, a luz estava sem solução. Olha só em que sinuca que eles estavam. Ou eles mantinham as equações de Maxwell, aquelas equações complicadas, e mudava a lei de transformação de Galileu, ou mantinha a transformação de Galileu e tinha que estudar de novo todo o eletromagnetismo, descobrir as novas leis eletromagnéticas que já estavam funcionando muito bem. Tá? Então, esse era o grande dilema. E aí a gente vai deixar a Paula que vem, para ver o que aconteceu. Tá bom? Por hoje é só, gente. Obrigada. Tá. Bom, perguntas, aí vocês vêm aqui e perguntam para mim, ou se quiser perguntar também para a galera, para todo mundo saber, fica à vontade. Bom, pessoal, então, agora 10h30, vamos fazer o nosso intervalinho. Claro, vocês podem conversar ainda à vontade com a Nádia. Voltamos 10h50, tá? Pontualmente, para a palestra do professor Marcelo.